Temática de nerd, topologia das redes, meios de transmissão e área de cobertura. Olá pessoal, o vídeo de hoje nós vamos classificar as redes quanto à topologia, aos meios de transmissão e à área de cobertura. Então vamos lá. As redes de computadores, elas são constituídas de três componentes fundamentais, certo? São eles: os nós, que é um ponto de conexão, seja um ponto de redistribuição ou um terminal de comunicação. Temos os enlaces, que representam as ligações físicas entre os nós da rede. Os meios de transmissão podem ser fibra ótica, par trançado, cabo coaxial, etc. E temos os protocolos, que são os conjuntos de regras que permitem que duas ou mais máquinas conectadas à internet se comuniquem entre si. Ele funciona, pessoal, como se fosse uma linguagem universal, né? Que pode ser interpretada por computadores de qualquer fabricante por meio de qualquer sistema operacional. Bem, resumidamente, né, o que a gente acabou de falar é a gente pensar como se fosse uma rede de proteção que vocês têm aí em casa, ok? Então, esses pontos aqui seriam os nós, certo? Essa parte aqui que interliga os nós seriam os enlaces, né? E esse conjunto aqui todo seria o protocolo, como se faz a comunicação entre esses pontos. Então, aqui seria o protocolo, seria as regras, né, de comunicação. Vamos agora classificar as redes quanto à topologia. Então, a topologia de uma rede, ela é representada pelo arranjo de ligação dos nós através dos enlaces. Essas ligações podem ocorrer das mais diversas formas, o que resulta em diferentes tipos de topologia. Vamos ver alguns tipos de topologia. Temos a topologia barramento. Topologia barramento é: imagine que esses pontos aqui, ok? Que são os nós, seriam os computadores. Então, todos os computadores aqui, eles estão interligados em um mesmo barramento físico de dados. Apenas uma máquina pode escrever nesse barramento num dado momento. Todas as outras escutam e recolhem para si dados destinados a elas. Quando o computador estiver a transmitir um sinal, imagine que esse computador aqui esteja transmitindo um sinal nesse barramento. Toda a rede, certo? Ela fica ocupada. Se por um acaso esse computador tentar enviar outro sinal ao mesmo tempo que esse, certo? Vai ocorrer uma colisão. Ocorrendo essa colisão, então vai ser preciso reiniciar a transmissão. Então vamos ver algumas vantagens, né, da topologia de barramento. As vantagens seriam: o uso de cabo é econômico, a mídia é barata, fácil de trabalhar e instalar, simples e relativamente confiável, fácil expansão. Quais seriam as desvantagens? A rede pode ficar extremamente lenta em situações de tráfego pesado. Problemas são difíceis de isolar. Falha no cabo paralisa a rede inteira. Vamos agora para a topologia estrela. Ela utiliza os cabos de par trançado e um concentrador com um ponto central de rede, que é esse aqui. O concentrador, ele se encarrega de transmitir todos os dados às estações. Então, todos os dados aqui, as estações aqui.
mas com a vantagem de tornar mais fácil a localização dos problemas, já que se um dos cabos, ou uma das portas do concentrador, ou uma das placas de rede estiver com problema, apenas o nó ligado ao componente defeituoso ficará fora da rede. Então, um exemplo. Se tiver problema nessa estação aqui, certo? Não paralisa a rede, né? Fica de fora esse computador e continua os outros em rede. O problema está aqui. Se nesse concentrador, essa máquina aqui, que é central, der defeito, paralisa toda a rede. Então vamos lá ver as vantagens da topologia estrela. As vantagens seriam: a codificação e a adição de novos computadores é simples, gerenciamento centralizado, e falha de um computador não afeta o resto da rede. A desvantagem dessa topologia é uma falha no dispositivo central paralisa a rede inteira. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a topologia anel. Os dispositivos, que são esses aqui, que seriam os computadores em rede, os dispositivos eles são conectados em série, formando um circuito fechado, né, formato de anel. Os dados eles são transmitidos unidirecionalmente de nó em nó até atingir o seu destino. Então, uma mensagem enviada por uma estação passa por outras estações através das retransmissões, até ser retirada pela estação destino ou pela estação fonte. Então, imagine que esse computador aqui, ele quer enviar uma mensagem para esse daqui. Então, ele é retransmitido para esse, que passa para esse, que passa para esse e que é retirado daqui. Ou ele pode ser retransmitido por toda a rede até chegar à estação fonte. Bem, o que acontece aqui? Se o computador, imagine que eu tenho essa mensagem transmitida para esse, só que dá um problema nesse computador, né? Então, se dá problema nesse nó, eu não consigo retransmitir a mensagem, né? Então, vamos lá ver as vantagens da topologia anel. Todos os computadores acessam a rede igualmente. Performance não é impactada com o aumento de usuários. Quais são as desvantagens? As desvantagens é: falha de um computador pode afetar o restante da rede e problemas são difíceis de isolar. Vamos agora falar um pouquinho sobre a topologia árvore. Ela é baseada em dispositivos de ligações, os quais permitem uma estruturação hierárquica de várias redes ou sub-redes. Então, temos aqui uma rede, outra e outra, né? Passando aqui pelo barramento aqui. Quais são as vantagens da topologia de árvore? As vantagens é bastante flexível, assegura uma boa manutenção e gestão de um conjunto de redes. E qual seria a desvantagem? Quando os concentradores falham, a rede deixa de funcionar. Vamos agora falar sobre um pouquinho sobre a topologia ponto a ponto. É a mais simples entre as demais topologias, né? Ela une dois computadores, então um nó e outro, dois computadores, através de um meio de transmissão qualquer. Através dela é possível formar novas topologias, adicionando novos pontos em sua estrutura. Então, posso adicionar aqui outro ponto, e outro aqui. Vamos ver algumas vantagens dessa topologia ponto a ponto. Então, as vantagens seriam baixo custo, fácil implementação, sistemas simples de cabeamento. E as desvantagens seria baixa segurança,
problemas para crescer a rede, só pode ser usada em redes pequenas, máximo de 20 nós. Vamos falar agora sobre a topologia malha. É muito utilizada em várias configurações, pela facilidade de configuração e instalação em redes mais simples. Todos os nós estão amarrados a todos ou outros nós com um grafo conexo. Então, esse nó aqui, ele está interligado com todos os outros. Esse, a mesma coisa, com todos os outros. Okay? Como essa topologia possui vários caminhos por onde a informação pode fluir da origem até o destino, o tempo de espera é reduzido e eventuais problemas não interrompem o funcionamento da rede. Então, caso essa máquina aqui esteja fora, esteja com algum problema na rede, não paralisa a rede, né? Porque eu ainda consigo comunicar esse computador com esse e esse. E sucessivamente, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. E por aí vai. Um problema encontrado nessa topologia é em relação às interfaces de rede de cada estação de trabalho. Como cada estação é interligada com todas as outras, o número de interfaces de rede de uma máquina deverá ser equivalente ao número de máquinas da rede, menos ela mesma. Ou seja, se tivermos uma rede com 6 estações de trabalho, como essa aqui, certo? Cada uma delas deve ter 5 interfaces, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Essa mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Quais são as vantagens da topologia em malha? As vantagens seriam maior redundância e confiabilidade, facilidade de diagnóstico de problemas. Problemas podem ser tratados isoladamente. E quais são as desvantagens? A implementação muito cara, né? Dependendo da quantidade de estações de trabalho, a quantidade de interface de rede pode ser exorbitante. Ali, veja que eu só tenho 5 interfaces. Tenho 6 nós e 5 interfaces. E quando eu tiver 100 estações de trabalho, eu vou ter 99 interfaces, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre a classificação quanto à rede de cobertura, que é o alcance. As redes de computadores podem também ser classificadas quanto à região ou área física em que são dispostas para prestarem serviços aos usuários. Vamos falar um pouquinho sobre a LAN, que é rede local. Elas interligam computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro da sua própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes. Temos também a MAN, que é rede metropolitana. Imaginemos, por exemplo, que uma empresa possui 2 escritórios em uma mesma cidade e deseja que os computadores permaneçam interligados. Ela conecta diversas redes locais. Então, aqui eu tenho uma rede local, aqui eu tenho uma rede local dessa empresa, aqui eu tenho uma rede local dessa empresa, dentro de algumas dezenas de quilômetros. Então, ela se conecta, certo? Com as diversas redes locais. A WAN é uma rede de longa distância. Vai um pouco além da MAN e consegue abranger uma área maior, como um país ou até mesmo um continente. Temos a WLAN,
que é uma rede local sem fio. Então, para quem quer acabar com os cabos, essa pode ser uma opção. Esse tipo de rede conecta-se à internet e é bastante usado tanto em ambientes residenciais quanto em empresas e em lugares públicos. Temos a WMAN, que é uma rede metropolitana sem fio. Então, sempre quando vocês verem aqui, ó, esse W seguido do nome que a gente já viu anteriormente, é sempre sem fio. Okay? Esta é a versão sem fio da MAN, com um alcance de dezenas de quilômetros, sendo possível conectar redes de escritórios de uma mesma empresa ou de um campo de universidades. A SAN é uma rede de área de armazenamento. São utilizados para fazer a comunicação de um servidor e outros computadores, ficando restrita a isso. Okay? Então tem um servidor aqui, ele vai fazer comunicação com esses computadores aqui que estão em uma rede local. Temos a PAN, que é uma rede de área pessoal. São usados para que dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada. Um exemplo disso são as redes Bluetooth e UWB. Vamos falar agora sobre a classificação segundo o meio de transmissão. As redes cabeadas são as redes por cabo. Temos o cabo coaxial. É um modelo de cabo constituído por um fio de cobre condutor e com revestimento de material isolante e rodeado de blindagem, tá vendo? Esse tipo de conexão permite transmissões até frequências muito altas, mesmo para longas distâncias. A velocidade de transmissão é superior em virtude da tolerância aos ruídos, graças à malha de proteção desses cabos. Os cabos coaxiais são usados principalmente para televisão e outros sinais de banda larga. Temos também o par trançado. São formados por pares entrelaçados separados por cores. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Eles aqui, o fio entrelaçado aqui. Separados por cores para facilitar a identificação e tem o intuito de anular a interferência eletromagnética de outros pares de fios e de fontes externas. É o tipo mais utilizado em rede cabeada, internet, doméstica e corporativa. As cores seguem um padrão telefônico e o limite de distância é de 100 metros. Depois ele perde sinal, certo, pessoal? Fibra ótica. É um modelo de cabo extremamente fino e flexível. Bem fino aqui. Transparente. Ele é feito a partir de partículas de plástico ou vidro ultra puro. Possui tamanho pouco superior ao de um fio de cabelo humano e é isolado externamente por Teflon ou PVC, com propósito de evitar interferências. Sua instalação é de fato mais cara que o cobre, entretanto oferece maior largura de banda e cobre maiores distâncias. Por se tratar de um material frágil, o rompimento de um filamento pode causar interferência e perda de desempenho. Atualmente, para garantir a proteção, eles são feitos de 8 camadas de material. Então veja que esse fiozinho aqui ele é coberto, ó, por outro, e assim vai
Tem aqui as cores, essas cores é coberto por outro, por aí vai, ok? Algumas características da rede cabeada. Então, transporte de sinal. Tanto o par trançado quanto o cabo coaxial, eles transportam o sinal eletromagnético, enquanto que na fibra ótica o sinal é propagado na forma de luz. Existem vantagens e desvantagens. Embora o par trançado seja mais flexível e barato, ele enfrenta o problema de interferências eletromagnéticas em maior escala. Já a fibra ótica, que é mais cara, está imune às interferências e possui a capacidade de atingir altas taxas de transmissão. Bem, vamos falar um pouquinho sobre rede sem fio. E no próximo vídeo a gente vai aprofundar mais sobre as redes sem fio. Essas redes não fazem uso de cabeamento e fornecem um tráfego de dados por meio de uma conexão sem fio. Esses tipos de rede apresentam diversas facilidades em relação às redes cabeadas. Exemplo: rapidez na instalação, capacidade de mobilidade, pouco ou não impactam sobre a infraestrutura predial, né? Você não precisa fazer buracos na parede para passar fio, né? Em alguns prédios históricos e locais críticos, acaba sendo a única possibilidade viável para uma rede ser instalada. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. Agradecemos quem chegou até aqui. Por favor, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui no canal de novos vídeos. Deixe o like nos vídeos. Isso é muito importante para fortalecer o canal. Comentem e compartilhem. Até o próximo vídeo.